Paz do Senhor Jesus. Mais uma semana estamos aqui reunidos na presença do Senhor para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta semana a nossa aula vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar a respeito de algumas crianças que fizeram diferença na vida de outras pessoas na Bíblia. Crianças da Bíblia. Segunda-feira, é dia das crianças, então vamos falar um pouco de crianças. Vamos orar esta manhã, falarmos com o Papai do Céu e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Fechem seus olhinhos, levante sua mãozinha para o céu e fale com o Senhor nesta manhã. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã podermos estarmos em tua presença. Neste momento te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar, Senhor, a minha vida para falar aos teus pequeninos. Senhor, que somente a tua vontade venha prevalecer sobre nós. Abençoa, Senhor, a vida dos teus pequenos, aqueles que irão viajar, Senhor, que irão passear com seus pais. Guarda, Senhor, a vida de cada um. Abra a mente, Senhor, o entendimento, para que a cada dia possam aprender mais e mais de Ti. Senhor, se faça presente em nosso meio. Obrigada, Papai, pela Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Te amamos, Senhor. Te louvamos, Pai, pois Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fica conosco, Senhor, mais uma vez nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, crianças, hoje nós vamos falar a respeito de crianças da Bíblia. Vocês já sabem, já conhecem bastante, mas vamos falar um pouquinho mais de algumas crianças que estão relatadas em nossa Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida, ela também tem relatos de crianças, Nós só falamos de homens e mulheres, adultos, que conheceram a Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, mas hoje nós vamos falar de crianças, Devido ao dia de vocês, na segunda-feira, dia 12, dia que comemora-se o Dia das Crianças, Nós já fizemos aí a nossa comemoraçãozinha antecipada com a lembrancinha que mandamos para vocês, Espero que vocês tenham gostado, bastante das lembrancinhas. Enviaram algumas fotos, alguns não mandaram, acho que ficaram com vergonha, Mas louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês são muito preciosos para nós e para Deus também. Deus ama vocês. E que nesta manhã nós possamos aprender com mais algumas crianças da Bíblia, tá bom? Nós vamos começar com uma criança, com um bebezinho. Olha o bebezinho, que coisa mais linda. Crianças, esse bebezinho é aquele bebezinho que foi colocado dentro de um cesto e colocado à beira do rio Nilo. Sua mamãe, precisou que fosse feito dessa forma. Por quê? Porque ele poderia morrer, Estavam matando todas as crianças daquela época que nasciam meninos, eram mortos. E sua mamãe conseguiu escondê-lo dentro de sua casa por algum tempo, mas o bebê crescia e chorava, E as pessoas começaram a ver o bebê. Então, Joquebede pegou esse bebê, fez ali um cestinho, ajeitou o cestinho, colocou o seu bebê dentro e colocou-o à beira do rio Nilo, Moisés, que foi salvo, ali pela filha de Faraó, pela filha do rei do Egito, Faraó. Miriam, sua irmã, ficou ali do lado, esperando, vigiando o bebê. E a vida de Moisés foi guardada ali por Deus. Por quê? Porque Moisés iria se tornar um grande líder. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés, ele nasceu para que ele pudesse guiar o povo de Deus, através do deserto até a terra prometida. Então, o que nós aprendemos com Moisés? Moisés obedeceu a voz de Deus. Moisés foi criado no palácio, foi criado ali com todo luxo, mas não negou a sua descendência. Quando ele descobre que ele é filho de uma mulher, do povo de Deus ali, Joquebede, dos israelitas, quando ele descobre, ele vai à procura, e ali ele tem um tempo de aprendizado, ele sai dali, ele vai para outra terra, ele tem um tempo de aprendizado, mas ele volta. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a vontade de Deus.
Moisés seria aquele que ajudaria, junto com seu irmão, né? Ajudaria o povo a sair do Egito, né? Agora nós vamos falar a respeito de uma menina. Olha a nossa menina, né? Vamos falar a respeito de uma menina que também fez diferença na história, né? Na história de um povo. E ela fazia diferença já dentro da sua casa. Miriam ajudava sua mamãe Joquebede a cuidar do seu irmão mais novo. Tanto que ela ficou ali à beira do rio, né? À beira do rio Nilo, fazendo o quê? Vigiando o bebê Moisés que estava dentro daquele cesto, né? Miriam era uma menina muito bondosa que ajudava sua mamãe nas coisas de casa e mais uma vez ela auxiliou a sua mamãe, fazendo o quê? Ficando ali à beira do rio, olhando o que iria acontecer com seu irmãozinho. E o que Miriam vê? Muito breve ela vê o quê? Que a filha de Faraó resgata Moisés das águas, né? E pega aquele bebê para ela. Então Miriam corre até a filha de Faraó, né? E providencia uma ama de leite, alguém que pudesse amamentar o bebê Moisés. E não foi diferente. Miriam buscou quem para amamentar Moisés, sem falar nada, né? Ali quietinha, falou para a princesa: sei quem pode amamentar. E o que acontece? A mamãe de Moisés é chamada e ela mesma cuida do seu bebê para a filha de Faraó. Miriam, uma filha bondosa, uma filha amorosa que ajudava a cuidar do seu irmãozinho. Você, criança, ajuda a mamãe em casa? Você ajuda a mamãe a cuidar do seu irmãozinho? Ou você só sabe fazer cara feia e ficar emburrado? Você também vai fazer diferença? Você também vai ter uma história para contar? Lá no livro da vida, naquele lá que Deus está escrevendo sobre a nossa vida, o que vai estar escrito? Que você ajuda a mamãe ou que você faz cara emburrada? Vamos continuar falando de mais uma pessoa, mais uma criança que fez diferença. Agora nós vamos falar daquele menino que ouviu a voz de Deus. Vocês lembram que sua mamãe não podia ter filhos? Ela foi até a sinagoga, ela orou, ela pediu a Deus e Deus a abençoou. E nasceu o bebê Samuel. E quando Samuel já era grandinho, Ana leva Samuel para a sinagoga. E ali ela deixa ele para ser criado pelo sacerdote Eli, né? E um belo dia, Samuel já grandinho, ele está dormindo, ele ouve alguém chamar: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli. E ele diz que não chamou, manda que ele deite novamente. E ele ouve novamente a voz. Ele vai até Eli. E Eli fala que não o chamou. E aí diz para ele: se chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez. Samuel, quando ele ouviu novamente a voz, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ali Samuel ouviu a voz de Deus. E Samuel cresceu, crianças, ali aprendendo da palavra do Senhor, ajudando nos serviços ali no templo, né, na sinagoga. E Samuel foi o substituto de Eli. Olha que criança, né? Cresceu ali, aprendeu a palavra, aprendeu a obedecer, aprendeu a ouvir a voz de Deus e se tornou um sacerdote, né? Um profeta ali em Israel, né? Aí, crianças, nós vamos falar de uma outra criança que tocava a harpa. Quem sabe me dizer quem é? Ele tocava a harpa, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Ele se tornou um rei. Ele tocava a harpa para o rei Saul. Nós estamos falando de quem? De Davi. Olha Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era um menino obediente. Era um dos menores da família. E ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele tocava a harpa, né? Ele vivia
ali no meio do pasto com as ovelhinhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele vinha até a casa, se alimentava, cuidava das coisas e retornava. E o rei Saul, o primeiro rei, ele tinha um problema, ele não conseguia dormir. Então Davi tocava a sua harpa para que o rei pudesse dormir. Olha, crianças, que criança, né? Já criança, desde pequeno, já ajudava seu pai a cuidar das suas ovelhas, tocava a sua harpa, né? Estava sempre pronto a ajudar os seus pais. E o que acontece com aquela criança, Davi? Se torna rei de Israel, né? Um rei que teve muitas batalhas, muitas lutas, mas vencia-as todas, porque ele ia com o Senhor. Sempre que ele ia para a batalha, ele ia com o Senhor. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E já desde criança ele já era diferente, porque ele buscava obedecer. Ele buscava fazer aquilo que era reto perante os seus pais e na presença do Senhor, né? Vamos falar, agora crianças, nós vamos falar vou apresentar mais uma criança para vocês. Mais uma criança que se tornou rei. Sabe de quem eu estou falando? Ó, é meu marido, crianças, tá? Parece uma criança também, tá? Aqui olhando as figuras, né? Então, nós vamos falar de uma criança que se tornou rei com 8 anos, crianças. Já pensou? Se tornar rei com 8 anos, cuidar de uma nação aos 8 anos de idade? Nós estamos falando do rei Josias. Josias, ele não teve um bom exemplo para ele. O seu pai não andou nos caminhos do Senhor, não obedecia à palavra de Deus. Ele foi um homem que não andou segundo o coração de Deus, mas Josias foi um rei segundo o coração de Deus. Josias, ele fazia o que era certo na presença do Senhor e reinou por muitos anos. Começou a reinar com 8 anos de idade. Olha que privilégio, hein? E que responsabilidade, né, crianças? Porque uma criança de 8 anos, ela tem que brincar, tem que se alimentar bem, tem que ler a Bíblia, crescer, né? Porque todos eles cresciam na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E Josias, um rei menino que foi rei aos 8 anos, não foi diferente. Mesmo ele não tendo um bom exemplo do seu pai, mas ele não se desviou do caminho do Senhor. Seu papai se desviou, mas ele não. Ele foi um exemplo para aquela época, né? Agora nós vamos falar de uma outra criança que também gostava de obedecer. Uma outra criança que era uma criança bondosa, uma criança amorosa e que sabia dividir as coisas, né? Quando Jesus estava ali em meio à multidão e a multidão tinha fome, né? Os discípulos vão até Jesus e falam com Jesus, ó, o povo tem fome. E Jesus fala para ele, dá-lhes de comer, né? Mas os discípulos não via o que dar para aquela multidão, porque não tinha, né? Mas ali no meio daquela multidão havia uma criança que sabia doar. Uma criança que saiu de casa com a sua reserva de alimento. Ela botou ali na sua bolsinha o seu pão e o seu peixe para que ela pudesse seguir a Jesus, para que ela pudesse ir ver o mestre. Mas chegando ali, viu a multidão sem o que comer. E quando os discípulos, André, vai procurar em meio à multidão se alguém tinha alguma coisa, ele doa. Ele dá aquilo que ele tem, né? Ele dá do pouco que ele tem, ele dá. Né? Nós estamos falando de quem? A Bíblia não fala o nome daquela criança, né? Mas é o menino que levou 5 pães e 2 peixinhos, né? E aquele menino, o pouco que ele tinha, olha que exemplo. Ele tinha pouco, mas ele soube dividir. Ele entregou na mão dos discípulos e os discípulos de André, e André levou até Jesus. E Jesus ali faz a multiplicação dos pães. Multiplica os pães e os peixes, alimenta toda aquela multidão através do quê? De uma criança prevenida, que saiu de casa com seus 5 pães e 2 peixinhos em sua bolsa, né? E ele poderia muito bem, né? Deixar ali dentro da sua bolsa. Não, eles que fiquem com fome, eu vou dar o que eu tenho.
Mas não, ele se doou. Ele doou o que ele tinha, o que ele podia ter, ele deu a Jesus. E Jesus fez o quê? Multiplicou e alimentou uma multidão. Você, criança, quando você vê alguém com fome, você divide? Você ajuda aquele coleguinha lá na escola? Sabemos que nós temos uns coleguinhas que eles têm dificuldade, né, em comer, né, para a dificuldade motora, né, para pegar a colher, levar a comida até a boca. Às vezes até mesmo para ir até um banheiro, né, ele não consegue caminhar direito. Você ajuda? Você se doa? Fica essa pergunta para vocês nesta manhã, tá? Agora nós vamos falar de uma menina que tinha tudo para ser uma pessoa ruim. Uma menina que ela tinha tudo para não ter bondade em seu coração. Uma menina que se tornou escrava. Ela tinha sua família, sua casa, mas em meio a uma guerra ela foi levada como escrava. Nós estamos falando da serva da esposa de Naamã, o general, né? O comandante ali das tropas, que era leproso, que estava doente. E aquela menina conhecia a Jesus, ela já tinha ouvido falar, ela conhecia Deus, ela servia a Deus, né? E mesmo ela tendo se tornado escrava, olha as correntes aqui na mão dela, tá vendo? Ela se tornou escrava, ela ajudava a sua senhora no serviço da casa. Ela poderia pensar só nela, né? Se ele tá doente, deixa ele doente. O problema é dele. Me pegou lá, me tirou dos meus pais, me tirou da minha nação, me fez escrava, né? Mas não. Ela já tinha bondade em seu coração. Ela conhecia o Deus verdadeiro. Ela conhecia o nosso Deus. Aquele que supre todas as nossas necessidades. Aquele que sara as nossas feridas. Basta você confiar, né? E aquela menina, que a Bíblia não relata o seu nome, a escrava da esposa, né? Ela era uma serva da esposa de Naamã. Ela diz à sua senhora para que Naamã fosse até Jesus, que Jesus poderia curar Naamã, né? E aquele comandante, ele vai até Jesus. E o que acontece na vida deles, criança? Ele volta sarado, porque Jesus manda que ele vá e se lave no rio. E ele cumpriu, né? Ele obedeceu, ele foi. No momento logo de início ele não queria, mas ele fez aquilo que o mestre mandou. E através da vida daquela menina escrava, né, que foi retirada da sua família, mas Deus não foi retirado do seu coração. Deus, o que ela aprendeu com seus pais ficou guardado na sua mente, no seu coração, e ela fez diferença na vida daquele comandante, na vida de Naamã, né? Agora, crianças, nós vamos falar de mais uma criança da Bíblia, né? Só que enquanto ele era criança, a obra dele foi o quê? Ele estudava, ele ajudava seu pai na carpintaria, né? Ele fazia a diferença ali, por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele aprendeu, ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir através da sua vida para o quê? Para nos salvar. Ele nasceu, ele cresceu e cresceu na graça, cresceu no conhecimento de Deus, mas ele já era o Filho de Deus, mas ele precisava cumprir tudo aquilo ali. Ele nasceu ali da Virgem, né, de Maria, seu pai foi José, né? E aos 12 anos ele já pregava na sinagoga, ele já falava com as pessoas na sinagoga. Ele foi uma criança diferente, mas ele já sabia que ele iria morrer na cruz por mim e por você. E mesmo assim, ele não deixou de fazer, não deixou de cumprir a vontade do Pai. Por quê? Porque ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor, né? E lá em Provérbios 2:11 diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. E você, criança, como você está sendo conhecida? Você está sendo conhecida como um servo do Deus Altíssimo? Como um imitador de Cristo? Porque Jesus, ele viveu aqui na terra como nós. Ele era homem.
Ele estava aqui na terra, ele era homem, como nós. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele cresceu, ele brincou nas ruas, ali da cidade onde ele nasceu, né? Ele ajudava o seu pai na carpintaria, né? Mas ele não deixou de cumprir a obra que ele veio para fazer. Mesmo ele sendo um Deus, ele se doou por mim e por você. E você, criança, você é um imitador de Cristo? Porque na palavra lá em Pedro diz, só um minuto. Em Filipenses 3,17 diz assim: sede imitadores meus. Você é um imitador de Cristo? Você está fazendo a vontade do Pai? Você está se doando por alguém? Você está auxiliando? Você ajuda a mamãe em casa? Você ajuda sua vovó? Você seca a louça para a vovó, guarda a louça? O que você está fazendo? O que vai estar escrito no seu livro da vida? Porque em Provérbios 20:11 diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Quais são as suas ações, crianças? Você tem as ações dessas crianças da Bíblia? Lá no seu livro da vida vai estar escrito lá, fulaninho fez isso, isso e isso. Ele ajudou o coleguinha na escola, ele ajudou a professora, ele falou do amor de Deus para o seu coleguinha. Que nesta manhã, crianças, vocês possam se tornar também um imitador de Cristo. Que você possa estar escrevendo uma bela história, que no seu livro da vida esteja escrito uma bela história, né? Porque o nosso nome já está escrito lá no livro da vida, mas todos os nossos atos também estão. Então, que nesta manhã, criança, você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, assim como Jesus cresceu. Ele cresceu na graça e no conhecimento. Por quê? Porque ele obedecia, porque ele lia a palavra, porque ele ia à igreja e ele não só obtinha o conhecimento, mas ele agia, ele tinha ação. Todas essas crianças tinham ação. Moisés, ele foi separado para o quê? Para ser um grande líder, para tirar o povo dali. Miriam auxiliava, Miriam ajudava sua mãe, ajudava a cuidar do bebê. Você está ajudando? Você está fazendo algo? Você está sendo um imitador? Você é diferente das crianças que não conhecem a Jesus? Você também precisa se encontrar com Jesus, criança. Vamos orar nesta manhã? E o nosso versículo base é esse, Provérbios 20:11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Como está sendo as suas ações, criança? Responda para si mesmo. Você está fazendo o que é certo? Você está cumprindo a vontade do Senhor? Você está levando as boas novas às pessoas? Você está falando do amor de Deus para os seus coleguinhas? Você é verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo? Que fique isso guardado na sua mente e no seu coração nessa manhã. Que você possa ser conhecido por aquilo que você faz. E que futuramente nós possamos estar falando de mais uma criança que cumpriu a vontade de Deus, que pode ser você, criança. Amém? Vamos orar? Para encerrar nesta manhã, e semana que vem nós estaremos de volta. Parabéns pelo dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da lembrancinha que nós fizemos com muito amor. A equipe Meni Braque fez para vocês, tá? Foi com muito amor, com muito cuidado. Né? Deus abençoe a todos e vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã em tua presença. Senhor, guarda, Senhor, as nossas vidas. Que a tua vontade, Senhor, que o teu querer fique guardado em nossa mente, em nosso coração, Senhor, que possamos, Pai, cumprir, Senhor, somente a sua vontade. Que tudo fique guardado, Senhor, a tua palavra fique guardada em nossa mente, Senhor. Que no momento certo nós possamos fazer uso dela, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, se faça presente em nossa vida, Senhor, em todo instante, Pai. E que verdadeiramente nós possamos, Senhor, sermos conhecidos por nossas obras, Senhor. E que sejam obras, Senhor, que gloriem o teu nome, Senhor. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. E que possamos verdadeiramente nos transformarmos, Senhor, em imitadores de Cristo. Nós possamos, Senhor, cumprir o teu querer. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, guarde vocês, né? E aproveitem aí o dia de vocês.
Mas lembrando sempre que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Amém? Tchau!